Agora outra pergunta aqui do Bruno. Como não ser inconveniente? É o seguinte, na internet as pessoas querem o tempo todo vender. Quer vender qualquer vídeo bom que você acha aí, no final tem um linkzinho. Eu tenho aqui uma coisa grátis para te oferecer, e no final tem venda. Então, como não ser inconveniente no caso, para você pensar no longo prazo? É não vender. Vai chegar um momento que você não vai ter como fugir de venda, entendeu? Por exemplo, caso você tenha um vídeo no YouTube, sabe aquela propaganda que aparece no começo do vídeo? Aquilo é uma venda. Entendeu? Então vai chegar um momento que você vai precisar de gerar dinheiro. Só que você não pode fazer isso o tempo todo, porque isso enche o saco. Isso é ser inconveniente. Isso está espalhado na internet, espalhado, entendeu? Pessoas querendo te vender a todo momento. Então, como que você não vai ser inconveniente? Você vai fazer o que os maiores players fazem aí. Gera conteúdo de maneira absurda, gera conteúdo, gera muito valor para as pessoas. E quando você quiser de fato oferecer algo verdadeiro para essas pessoas em cima das próprias dúvidas dela, aí sim você oferece um produto. E aí você vai ver que você vai vender como nunca na sua vida, com base no próprio relato desses vendedores que faturam aí 7 dígitos ou até 8 dígitos com os produtos deles, vendendo apenas 4 ou 6 dias por ano. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer outro Q&A, outro perguntas e respostas baseado nas suas maiores dificuldades caso você esteja começando na internet. Eu só quero esclarecer isso aqui, eu já fiz um vídeo anterior na semana passada relacionado a esse assunto e eu só quero esclarecer que isso aqui é baseado na minha experiência de 2 anos na internet, tá? É só para dar uma ajuda para você, caso você esteja começando agora e para você não cometer os mesmos erros que eu cometi, tá? Eu peço que você então pegue papel e caneta e anote, que é bem provável que as dúvidas que eu vou responder aqui, através das perguntas e respostas, será a mesma dúvida sua. As dúvidas dessas pessoas em cima de uma pergunta que no caso, como seria a sua principal dúvida sobre como usar a internet para ter uma renda extra, para ganhar dinheiro, basicamente, tá? Então vamos lá. Dúvida da Ana. Tentar dominar o Instagram e saber como postar o conteúdo certo na hora certa. Na verdade, essa pergunta não faz muito sentido para quem está começando, tá? Por quê? Porque você precisa postar um conteúdo de maneira massiva no Instagram a ponto de você começar a identificar um padrão de engajamento. Por exemplo, eu comecei no YouTube, o meu ponto forte é o YouTube. Eu comecei a notar que quando eu colocava os vídeos na segunda e quarta, ele tinha um engajamento diferente de quando eu colocava eles na terça e na quinta. E quando eu colocava, de repente, o conteúdo lá meio-dia, ele tinha um engajamento diferente quando eu colocava os conteúdos às 18 horas. Então eu padronizei. O YouTube, o que eu faço hoje? Baseado no meu próprio feeling, no meu próprio sentimento. Eu coloco meu vídeo na terça e na quinta no YouTube às 18 horas e no domingo a meio-dia. Por que eu coloco isso? Porque depois de eu postar tanto conteúdo, o próprio YouTube me deu, entendeu? Um padrão de que hora que a minha audiência acessa meus vídeos. O que eu fiz? Eu fui lá e encaixei bem na hora exata que tem maior número de pessoas assistindo os meus vídeos, para que quando o vídeo sair, as pessoas já estejam prontas, entendeu? A assisti-lo. Isso gera, assim, pro algoritmo do YouTube, né? No caso dela que é Instagram, ela entende que aquele conteúdo é relevante para a audiência. Então, o que acontece? O algoritmo vai tender a mostrar o seu conteúdo para mais pessoas. Isso acaba gerando um efeito dominó e aos poucos ele vai fazendo com que o seu canal tenha cada vez mais sucesso, o seu conteúdo atinja cada vez mais pessoas. Então, o que a Ana, no caso, ou caso você esteja com a mesma dúvida dela, tem que fazer? Ela tem que postar de maneira massiva, sei lá, 20 stories por dia, sei lá, 7 posts por dia, tal, para depois que ela entender o padrão de engajamento, ela então começa a masterizar, a aplicar somente onde ela enxerga que gerou melhor engajamento. É assim que ela deve agir a princípio. Dúvida da Dani: por onde começar? Essa dúvida, na verdade, já foi uma dúvida do vídeo anterior, que nada mais é uma dúvida de quem não agiu. Como a pessoa não sabe como começar, sendo que tem Instagram, sendo que tem YouTube, sendo que tem TikTok, sendo que tem uma série de opções, de alternativas para essa pessoa começar a dar os primeiros passos na internet. Quer queira ela aparecer ou não. Então, essa pergunta dela, no caso, é de uma pessoa que não agiu. Por onde começar? Comece pela ação, comece agindo. Dúvida do Rômulo: sempre que sento na frente do PC, dá um branco na minha cabeça e eu não consigo fazer nada. Não sei por onde começar, o que você recomenda? Bom,
isso aqui assemelha-se um pouco à dúvida da Dani, que também perguntou por onde começar. Então, isso aqui nada mais é do que, assim, quando a gente começa alguma coisa, no caso dele já começou, né? Ele já tem uma ideia, ele já tentou explorar. Quando a gente começa a fazer algo que dá um branco, isso pode ser uma tendência de que você está tentando ser perfeccionista. Por que você é perfeccionista? Porque você tende a ter uma intenção de aprovação, você tem uma necessidade de aprovação. E você resolve isso não mostrando seu conteúdo para pessoas conhecidas. Você não pode, jamais, você não pode pegar o seu conteúdo, seu canal no YouTube, que seja seu Instagram, e mostrar para pessoas que te conhecem, seus familiares, seu pai, mãe, seus amigos, por exemplo. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque toda vez que você for produzir o seu conteúdo, você vai ficar com aquele medo. Pô, será que eles vão aprovar? Será que eles vão gostar? Será que eu não vou ser criticado no dia posterior? Então isso te atrapalha muito e faz, sim, você ter uns brancos quando você for produzir o conteúdo frente ao computador, que é o caso do Romulo. Então, por isso que eu te recomendo. É bem provável que você esteja tentando ser perfeccionista. E por que você está tentando ser perfeccionista? Quando você tenta ser perfeccionista, você acaba não sendo você mesmo. Isso arrebenta a sua audiência, arrebenta a sua marca, quando você não é você mesmo, tá? Então o ideal é que você seja você mesmo, com todos os seus defeitos, tá? E caso você tenha essa necessidade de aprovação, que eu creio que você tenha, porque eu também tenho, todo mundo tem na verdade, você resolve isso não mostrando o seu conteúdo para pessoas conhecidas. Se o seu canal é pequeno, abra um novo e comece do zero com um conteúdo autêntico, entendeu? Cheio de defeitos, que nada mais é do que a pessoa que você é. Dúvida do Salt. Ele colocou assim, nenhuma. É só a dificuldade de gravar os vídeos mesmo. Preciso criar uma metodologia para poder passar os conteúdos de forma clara para que todos possam entender sem dificuldade. Bom, isso aqui nada mais é do que prática. Se ele não tem dúvida nenhuma, ele tem, na verdade, uma dificuldade de gravar vídeo. Como que você resolve a dificuldade de gravar vídeo? Praticando. Pode criar micros conteúdos diários para que você pratique. E depois, então, essa questão de metodologia é besteira. Você não tem nada de metodologia. Você vai criando a sua própria maneira de gravar, do seu próprio ritmo, num dia especial, de repente, que você enxerga como importante, para que você possa distribuir o seu conteúdo do seu próprio jeito, entendeu? Sem pensar em perfeccionismo. Então essa história de você querer metodologia, não tem metodologia. A melhor metodologia para sua audiência é você mesmo, é ser você mesmo, com seus erros, com seus defeitos. Então, isso aqui nada mais é do que uma falta de prática, que foi a dúvida que ele teve aqui, que no caso é dele de gravar vídeo. Dúvida da Fabian, creio que seja. Fabiane. A dúvida dela é criar audiência e produzir conteúdo. Bom, criar audiência e produzir conteúdo é mais simples do que a gente imagina. Que no caso é o quê? Você deve produzir um conteúdo verdadeiro sem nenhuma intenção de venda. Quando as pessoas enxergarem a sua real intenção, essas pessoas começarão a se identificar com você. O que vai acontecer? Essas pessoas têm necessidades. É bem provável que quando você começar a gerar valor para elas vão expor as necessidades. E depois que as necessidades delas estiverem na mesa, entendeu? O que vai acontecer? Você vai acabar criando um produto, um conteúdo, uma mentoria, ou que seja um grupo de mastermind, qualquer outra coisa para ajudar essas pessoas de maneira verdadeira. Então, essa questão de criar audiência nada mais é do que criar desejo e moldar a maneira de pensar da sua audiência a ponto de mostrar um problema que de repente sua audiência nem sabia que tinha, entendeu? E que esse problema tem uma solução muito mais simples do que ela imaginava, entendeu? Que essa audiência é sua, no caso. Então, é muito simples você criar um conteúdo, no caso, criar uma audiência e produzir um conteúdo. Tem que ser verdadeiro, entendeu? Tem que ser autêntico. Você sendo a pessoa que não é perfeita e que tem o pleno domínio, logicamente, do que você vai produzir, tá? Entenda, você não precisa produzir conteúdo para pessoas que têm um conhecimento avançado, como você, de repente. O seu conteúdo pode ser voltado para pessoas iniciantes. Não se prendam, vamos supor que você queira falar sobre bolsa de valores. Não queira produzir um conteúdo estilo empírico. Não queira fazer isso. Produza um conteúdo para quem está começando agora. Um investidor que tem lá, sei lá, 100 reais, 200 reais por mês, que seja, ou 80 reais para investir na bolsa de valores. Esse é um exemplo. Não precisa ser o seu conteúdo ser um conteúdo para pessoas que estão no nível avançado. Pode ser um conteúdo para pessoas iniciantes, que tem muito mais pessoas iniciantes do que pessoas que já masterizaram uma técnica específica. Dúvida de uma mulher que chamou aqui como blogueira. Como inovar e ter ideias novas sempre? Simples. Você deve parar de seguir todas as blogueiras que você esteja seguindo aí e só seguir uma pessoa que chama-se Gary Vee.
tá? Caso vocês entendam inglês, você deve seguir somente uma pessoa, que é o Gary Vee. O que ele traz? Ele traz uma nova pegada, nova não, isso é coisa de 10 anos atrás já, de uma maneira que você consegue inspirar nos seus próprios pensamentos e você consegue levar o seu conteúdo a ser único na internet, entendeu? Gary Vee, nota esse nome aí. Então, por quê? Porque caso você não siga essa questão de parar de seguir as outras pessoas, essas pessoas vão te moldando aos poucos e você nunca vai conseguir inovar. Porque você não... Gente, a gente passa uma vida copiando uns aos outros. As pessoas são assim, são copiadoras. 95% das pessoas são copiadoras e 5% das pessoas são iniciadoras. Então você não consegue inovar seguindo outras pessoas semelhantes a você. Você vai começar a usar os termos delas, entendeu? Você vai começar a usar as gírias que elas usam. Então você, blogueira, o primeiro passo para você inovar é parar de seguir todo mundo. Para tudo. De repente seja a coisa mais difícil que você tem que fazer, porque para mim foi. Então foi coisa terrível, foi parar de seguir todo mundo, seguir só 2 pessoas. Ou no caso, eu estou aqui começando a te indicar para você seguir somente uma, que é o Gary Vee, tá? O melhor cara de conteúdo da internet do mundo, então, e você vai entender muito bem o que eu estou falando, tá? Então a dúvida da Soraya: como encantar a pessoa de forma que ela me escolha? Simples. Olha só, tem um exemplo muito claro no livro do O Lobo de Wall Street. Esse conceito dele é o conceito de vender uma caneta. O que ele coloca lá? Ele mostra lá para um vendedor iniciante, olha só, Soraya, uma caneta, e ele fala assim para o vendedor: me venda essa caneta. E o vendedor começa a pega a caneta, e esse vendedor iniciante começa a falar dos benefícios da caneta, não sei o que tem, tal, e tenta empurrar a caneta para o Lobo de Wall Street, lá no livro dele, tá? E aí chega um cara já que conhece venda pra caramba, e o cara pega essa caneta do vendedor, o Lobo de Wall Street no caso, pega essa caneta do vendedor iniciante e dá pro vendedor experiente. E fala assim pro vendedor experiente: me venda essa caneta. O vendedor experiente pega: sério, você quer que eu venda essa caneta? Quero. Pega tal, e começa a perguntar assim pra ele. Pergunta assim, olha que coisa interessante: desde quando você tá no mercado, olha só, em busca de procurar comprar uma caneta? Mais ou menos assim. Aí ele fala assim: na verdade, eu não estou no mercado da busca de uma caneta. Ele pega a caneta, entendeu? Como o cara não está procurando caneta, ele pega a caneta e joga assim na mesa e fala: então pega essa caneta de merda aí e enfia, sei lá, em qualquer outro lugar. Aí depois o vendedor experiente olha para o vendedor iniciante e fala assim pro vendedor iniciante: eu só vendo coisas para quem quer comprar. E para quem não quer comprar, eu deixo para os amadores vender. Entendeu? Então, de novo, ele falando lá para o vendedor iniciante: eu só vendo coisa para quem quer comprar. Para as pessoas que não querem comprar, eu deixo para os amadores vender. Ou seja, para você que responder a sua pergunta agora, como encantar a pessoa de forma que ela te escolha, você tem que olhar para a pessoa que se interessa pelo seu produto, pelo seu conteúdo. Quando você começa a internet, você quer convencer todo mundo. Você não precisa de vender para todo mundo, né? Vender assim, não é vender seu produto, é vender sua ideia, certo? Que não deixa de ser uma venda. Você precisa só escolher as pessoas que querem o seu conteúdo. Só isso. Com esse conceito, você vai conseguir atingir a pessoa certa. Quando você começar de fato o seu conteúdo, ou quando você espalhar de maneira paga, vamos dizer assim, de maneira massiva o seu conteúdo na internet, você vai começar a perceber que você vai ter uma série de haters. Aí entra o conceito. Esses haters não são as pessoas que querem comprar o seu produto. As pessoas que querem comprar o seu produto serão as pessoas que interagem com você com dúvidas. Então, para que você encante as pessoas da maneira correta, da maneira que ela te escolha, você precisa focar somente nas pessoas que se interessam para o seu produto. E esqueça a distração que os haters oferecem. Aqui mais uma. Quanto investir em tráfego por dia? Bom, essa pergunta aqui, na verdade, o que você precisa entender é a estratégia que você está seguindo. De repente você quer o quê? Investir em distribuição de conteúdo, o que eu recomendo, que nada mais é do que a criação da sua base. Então é importante você entender, no caso, onde você quer chegar, qual patamar você quer chegar e investir o máximo por dia na distribuição do seu conteúdo, gerando valor, criando demanda, gerando desejo, moldando a mente do seu público em cima do seu próprio conteúdo, para daí então depois você oferecer o que eles necessitam, o que eles precisam. Então basicamente é isso. Quanto você vai investir por dia em tráfego, em tráfego pago, no caso, a pergunta dela, para responder de maneira direta, certo? É investindo o máximo possível na distribuição de conteúdo através de tráfego pago, para depois então você enxergar o que o seu público quer, entendeu? Para que você enxergar de maneira verdadeira qual que é a necessidade deles em cima do que você pode oferecer, entendeu? Então basicamente é
é isso. Agora outra pergunta aqui do Bruno. Como não ser inconveniente? Essa aqui é uma pergunta boa, como não ser inconveniente. É o seguinte, na internet, eu já falei isso aqui no post, no vídeo anterior, as pessoas querem o tempo todo vender. Quer vender qualquer vídeo bom que você acha aí, no final tem um linkzinho, eu tenho aqui uma coisa grátis para te oferecer, e no final tem venda. Então, como você não é inconveniente? Como não ser inconveniente, no caso, para você pensar no longo prazo? É não vender. Vai chegar um momento que você não vai ter como fugir de venda, entendeu? Por exemplo, caso você tenha um vídeo no YouTube, sabe aquela propaganda que aparece no começo do vídeo? Aquilo é uma venda, entendeu? Então vai chegar um momento que você vai precisar de gerar dinheiro para você, através de venda direta, como eu disse, né? Que nada mais é do que você oferecer um produto no seu vídeo, quer seja um produto no e-mail, ou que seja um produto através de algum anúncio seu aí. Só que você não pode fazer isso o tempo todo, porque isso enche o saco. Isso é ser inconveniente. Querer vender todo o vídeo, enxergar muito longo prazo. Isso é ser inconveniente. Isso está espalhado na internet, espalhado, entendeu? Pessoas querendo te vender a todo momento. Então, como que você não vai ser inconveniente? Você vai fazer o que os maiores players fazem aí. Gera conteúdo de maneira absurda, gera conteúdo, gera muito valor para as pessoas. E quando você quiser de fato oferecer algo verdadeiro para essas pessoas em cima das próprias dúvidas dela, aí sim você oferece um produto. E aí você vai ver que você vai vender como nunca na sua vida, com base no próprio relato desses vendedores que faturam aí 7 dígitos ou até 8 dígitos com os produtos deles, vendendo apenas 4 ou 6 dias por ano. Você não sabe o que é 7 dígitos, nada mais é do que mais de R$1 milhão que eles vendem, ou até mais de 10 milhões de reais, fazendo o quê? Somente venda de 4 a 6 vezes por ano, ou seja, passa o ano inteiro oferecendo valor, gerando conteúdo, e depois, lá no final, eles oferecem o produto que eles de fato têm, com base na dúvida dos próprios seguidores. Bom, então espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você não gostou, dê o seu dislike, porém não deixe de comentar aqui embaixo o que você está achando, caso você tenha alguma dúvida. E escreva aqui também, que eu também te respondo caso eu saiba. Compartilhe esse vídeo. Eu sou Renato Santo e até o próximo vídeo.